Olá a todos, todas e todes, sejam bem-vindos a mais um episódio do NPW Cast. Meu nome é Gabriel, sou um dos sócios diretores da NPW Digital, uma consultoria de recrutamento de profissionais. E hoje a gente está aqui para falar de mais um tema relevante para o mundo da área de RH, né? Gestão de pessoas. E o tema que hoje a gente vai falar é sobre perfil comportamental e sobre cultura organizacional. Como o nosso processo de recrutamento e seleção, atração de talentos, envolve esses dois temas, né? Para hoje, a gente trouxe uma convidada aqui no nosso podcast, é a Carol. A Carol é uma das nossas analistas de recrutamento. Ela tem 12 anos de experiência na área de recrutamento e seleção. Experiência com clima organizacional, grafologia e também é formada em psicologia e gestão de recursos humanos. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Gabi, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje e espero poder compartilhar um pouco aí do nosso conhecimento. Que legal. Bom, obviamente que o tema de perfil comportamental, soft skill, hard skill, são temas que abrangem vários assuntos, né? E até para a gente iniciar um pouquinho, seria legal você falar um pouquinho sobre como as empresas atualmente, hoje elas vêm dando mais prioridade, né, para uma análise comportamental, principalmente no que a gente fala de soft skill, né? Mais do que a parte técnica, e aí independente se a empresa está buscando um profissional numa área de tecnologia, numa área de marketing, numa área comercial, enfim. Fala um pouquinho, já que você hoje está na linha de frente, já esteve também na linha de frente em outras empresas no passado, né? Fala um pouquinho sobre esse tema. E é isso mesmo, Gabi. Hoje a gente vê que os processos seletivos, eles estão dando muito mais importância para essas competências que são comportamentais / emocionais, né? Então, quando a gente fala de competências comportamentais, emocionais, estão em alta muito aí as competências como resiliência, fala-se muito sobre resiliência, a criatividade, a empatia. Mas como se mede isso? Como se avalia? Como você identifica essas características em um profissional? Então, esse é um dos nossos grandes desafios. Então, no caso, né, são as soft skills que a gente desenvolve aí ao longo das nossas vidas. Então, por isso que é muito difícil, não que é impossível, isso não é impossível, mas é muito difícil de você desenvolver no dia a dia, precisa-se de um tempo, diferente das hard skills, que são aí as competências mais técnicas. Então, por exemplo, um profissional de uma área comercial, então ele precisa ali entender de conhecimento de funil de vendas, precisa ter o conhecimento ali de uma ferramenta específica, por exemplo, um CRM. Isso é o hard skill. Exatamente. Então, você busca esses conhecimentos por fora, através de uma formação, de cursos, ou internamente mesmo a gente consegue desenvolver. Mas e as soft skills? E esses pontos comportamentais e emocionais? Por isso que o processo seletivo ele está dando muito atenção a esses pontos, porque a gente sabe da dificuldade de desenvolver essas habilidades. Então, os processos eles têm um olhar muito mais profundo nessas questões. Então, por exemplo, eu sempre fico focando na preparação daquele candidato no momento da entrevista. Isso é um dos pontos de análise no momento de um processo seletivo. Por exemplo, como aquele candidato ele se preparou para aquele momento de entrevista. Ele teve a importância de ir atrás, entender o histórico da empresa, buscar identificar a cultura da empresa, qual que é a necessidade, qual que é o objetivo da empresa, se vem de acordo com os seus objetivos pessoais. Dentro do ambiente ali da entrevista, é um candidato que questiona ou é aquele candidato que só ouve? Tem uma troca, então todos esses pontos a gente consegue identificar a questão da pergunta, a criatividade, buscando experiências anteriores. Agora, Carol, por exemplo, imagina que você está fazendo uma abordagem num determinado profissional e está avaliando esse soft skill. Esse profissional, ele consegue ludibriar
por exemplo, enganando, por exemplo, um perfil, um soft skill específico para tentar enganar num processo? Ou isso, durante o processo da entrevista, é algo que consegue captar? Olha, Gabi, essa pergunta ela é interessante porque quando a gente trata de um profissional, por exemplo, eu já tenho ali 12 anos de experiência, Sim. já é um nível mais sênior, a gente consegue identificar e consegue captar com mais facilidade. Tá. Mas o candidato ele não consegue fingir por muito tempo. Sim. Inicialmente ele Somente até numa pode. entrevista por vídeo, né? Inicialmente ele até pode tentar se fazer, mas ao longo da entrevista é impossível. Não tem como ele tentar ser aquilo que ele não é, até porque as nossas perguntas elas são muito direcionadas. Então, se você não tem o conhecimento, se você não é aquilo que você está tentando realmente criar, aquele personagem, um momento isso vai acontecer. E, obviamente, né, Gabi, a entrevista ela é somente uma das ferramentas que existem. Sim. Mas a gente consegue aí avaliar e identificar essas competências, habilidades comportamentais, né, através de uma ferramenta como a própria grafologia, que é incrível, mas a gente entende que nem todas as empresas e processos podem aplicar a grafologia. O próprio DISC é uma ferramenta que muitas empresas utilizam, nós utilizamos também internamente, dependendo Sim. ali dos perfis que são trabalhados. Nós temos palográfico, enfim, diversas ferramentas psicológicas que vão nos ajudar no momento dessa avaliação. Por isso que não tem como esse candidato ele se fazer, né, criar ali criar uma imagem diferente do que ele é, né? Um personagem. Diferente, talvez, ali de uma parte técnica que você pergunta, ele vai, responde, se você não tem um teste técnico específico para avaliar, pode até que você acredite. Mas, como eu falei, a parte técnica, que são as hard skills, você consegue também desenvolver, você vê que tem um potencial de desenvolvimento ao longo ali da jornada que ele tenha dentro da empresa. É engraçado, né? Porque eu sou de uma época, né, que as empresas elas levavam muito em consideração, principalmente a parte técnica e menos a parte comportamental, né? E o discurso era muito naquela linha do para mim é importante ele saber fazer determinada atividade. Sim. Se ele é desse jeito ou daquele jeito, a gente dá um jeito aqui internamente e vamos levando, né? Mas é importante que ele consiga fazer determinada atividade. Hoje as empresas elas olham um pouquinho diferente disso, né? Tanto que antigamente o currículo era o que importava, né? Sim. Então você dava muita importância para o currículo, não que hoje não seja importante, né? É diferente, né? Mas aquele currículo impresso, LinkedIn, mas a forma como você escreve, a forma como você se apresenta é diferente, não é somente ali os seus conhecimentos. E o que vai ditar se você vai passar para uma próxima fase ou não é a entrevista. E quando nós falamos dessas competências comportamentais, né, e emocionais que estão em alta, não tem como a gente deixar de falar da cultura organizacional, que é por isso que está tão em alta dentro dos processos seletivos, né? A gente buscar esse tipo de competência, conforme eu falei, que são mais difíceis da gente aí desenvolver ao longo da nossa vida. É algo que vem, né? Sim, mas, por exemplo, quando é feito uma vaga é aberta, ou tem que ser trabalhada em determinada posição num determinado cliente, né? Cada cliente, claro, tem a sua cultura organizacional. Sim. Como é que você fecha esse tema com o cliente? Porque eu imagino que cada cliente exija um soft skill específico para aquele profissional que ele quer contratar, né? Obviamente, muitos soft skills são muito parecidos, todo mundo quer determinadas qualidades ali, mas tem alguns que são diferentes em relação a um cliente ao outro, né? A minha pergunta é assim, como é que você checa isso junto ao cliente e, olhando friamente, os clientes, eles enxergam isso, eles sabem diferenciar realmente o que ele quer de soft skill ou tem situações que acabam indo um pouco na banalidade, do tipo, eu quero isso porque todo mundo pede esse tipo de soft skill, eu também quero, mas às vezes não sabe nem o que é, né? Realmente isso acontece e dificulta muito o nosso trabalho enquanto recrutadora, né? Porque nem todas as empresas têm ali a cultura realmente internamente, uma cultura sólida. Então, não existe uma estratégia, não se sabe até onde a empresa quer chegar. E a gente consegue identificar isso em um alinhamento.
quando eu pergunto no próprio alinhamento, me fala um pouquinho como funciona a cultura internamente, quais são aí os valores, os princípios, explica um pouco ali das características da área, das pessoas, né, que estão dentro daquela área, quais são as características, me fala um pouquinho sobre o líder, porque o líder ele tem esse papel muito fundamental Sem de dúvida. disseminar a cultura. Então, eu vejo que muitas empresas elas não conseguem responder. Na medida em que não se consegue responder o funcionamento da cultura, eu já vejo que tem um problema muito grande no momento da contratação de retrabalho, porque muito dificilmente essa pessoa ela vai conseguir se adaptar a um meio em que não existe ali uma cultura realmente sólida. E a cultura, né? ela não pode ser também muito rígida, né, dentro da organização. Ela tem que também permitir uma flexibilidade, até para que alguns conceitos sejam incorporados, né, e permitam pelo menos uma discussão interna dentro da empresa e sejam incorporados desde que eles tragam realmente um benefício na organização, né? Que é um pouco do que a gente vem olhando hoje no mercado, né? Do famoso fit cultural, né? Onde as empresas, as pessoas têm que se encaixar naquela cultura e ponto final, e o ed cultural, que são as pessoas que logicamente precisam se encaixar, mas elas contribuem com algumas modificações que de repente a organização olha e fala assim, puxa, que legal, por que não a gente não pode incorporar isso, né? É um pouco do que a gente acaba fazendo dentro da NPW também, né? Trazendo um pouquinho da experiência das pessoas e incorporando e criando essa cultura organizacional. Porque a cultura ela vai mudando, né, ao longo do tempo, e é importante. É uma mudança de estratégia, é uma mudança das pessoas em si que estão ali dentro, né? Porque a empresa ela é formada por pessoas. Então, você não consegue copiar uma cultura. Vamos pensar numa empresa ali grande, uma empresa que eu sei que realmente é um sucesso aí no mercado, e você tenta copiar essa cultura, não vai dar certo. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Então, quando a gente lida com o ser humano ele é único. É muito comum, né, a gente encontrar pessoas, pelo menos eu encontro às vezes pessoas que trabalham em empresa e falam assim, puxa, eu queria que a minha empresa fosse que nem a Google, né? A Google é a Google. A cultura organizacional da Google é diferente da cultura organizacional da Microsoft, enfim, de outras empresas e da NPW. Não significa que seja melhor, né, Gabi? Não significa melhor nem pior, exato. Se encaixa, o que faz sentido ali para o seu público. Então, um dos pilares, né, um termômetro de você realmente identificar se uma cultura ela é forte, é o próprio turnover, das pessoas elas terem aquele senso de pertencimento, de vestirem a camisa, de fazer acontecer, de se manterem realmente ali na empresa, todo mundo engajado com um único objetivo. Então, se realmente o seu time ele está direcionado todo mundo para o mesmo caminho, então a cultura está ok. Você não precisa ser um Google aí da vida realmente para falar que você tem uma cultura forte, né? Então, ela acaba sendo muito única. E esse turnover, acho que você acaba enxergando isso, né? Ele muitas vezes tá ligado à cultura, né? Muitas vezes a pessoa tem até um salário super bacana, tá numa empresa com um nome de marca, né? Uma marca super bacana, mas ela não se adapta. Muitas vezes ela prefere trabalhar numa empresa menor, com menos visibilidade, com um salário menor, mas ela se sente bem trabalhando naquela empresa, né? Sim, é o que nós falamos no início, né? Porque hoje em dia estamos, não somente as empresas, mas os profissionais que estão buscando aí uma nova oportunidade, eles estão valorizando muito a qualidade de vida. Então, a cultura, ela realmente vem de encontro com essas competências que ele consegue colocar ali no dia a dia, estudar, se vem de encontro também com as expectativas pessoais. Então, é um momento de troca. A grande maioria das pessoas eu vejo, né, no momento ali da entrevista, que há um sentimento de buscar entender um pouco mais do que acontece internamente dentro, né? Sim. Internamente na empresa. Na empresa. Né? Exatamente, não é só buscar uma vaga por buscar ou trabalhar ali em prol de um salário no final do mês, mas tem todo o engajamento, tem todo o dia a dia ali com a equipe, né? Então, esses pontos eles estão sendo valorizados também pelos profissionais. Agora, sabe o que vem à minha cabeça, pensando tudo isso que você trouxe de informação super bacana? É que no momento que a gente vai entender um pouquinho da cultura da empresa,
nós precisamos estar cientes de que a gente precisa conversar com as pessoas corretas dentro da empresa, né? Porque uma coisa é a cultura da empresa, outra coisa é o que a pessoa que está trabalhando lá dentro acha que é a cultura da empresa. E aí a informação ela pode vir equivocada para a gente, né? Que tipo de... por exemplo, quando a gente vai fazer esse alinhamento que você comentou, que tipo de pessoas são importantes nesse processo de, vamos dizer assim, de passagem desse tipo de informação da empresa para nós? É a área de RH, é diretoria, em alguns casos é o dono da empresa, enfim, é o líder. Que tipo de perfil dentro da empresa é importante participar, por exemplo, nesse tipo de alinhamento, não um alinhamento só técnico, né, da vaga em si, do skill técnico, mas passar um pouquinho dessa cultura, até porque é difícil, né? Muitas vezes as empresas elas não vão ter tempo suficiente para deixar com que a gente faça uma imersão dentro da cultura, né? Então a gente precisa, obviamente, fazer o sentido contrário, que é tentar buscar esse tipo de informação diretamente com eles, né? Quando se trata do nosso negócio, né, consultoria, realmente fica um pouco mais limitado, né? Então, o tempo, ele é mais curto. Só que se a gente for pensar em um cenário ideal, é interessante que a gente converse com uma figura dentro do RH e o líder da área. Da área. Exatamente. Que está precisando daquela posição. Exatamente, para passar ali como é que funciona o dia a dia, a equipe, as trocas, até porque foi como falamos inicialmente, esse líder, esse gestor imediato, né, a alta gestão, ela tem um papel muito importante na disseminação dessa cultura. Então, se essas pessoas, essas cabeças que são tão importantes, né, esses líderes, eles não colocam em prática ali no dia a dia a cultura, pode ter certeza que os seus liderados, os seus subordinados, eles também não vão levar a sério. Sem dúvida. Né? Então, se for pensar em um processo ideal, seria a figura do RH mais o líder, mas a gente entende que ali no dia a dia, muitas vezes, a gente não consegue, né, essas duas figuras. Né? Mas é uma forma de a gente avaliar e equilibrar o funcionamento de como é que funciona essa comunicação interna, né? Da cultura mesmo, da disseminação desse conhecimento, dessa estratégia. Legal, Carol. E falando um pouquinho da diversidade, a gente ouve muito sobre esse tema, né? O que você tem para nos agregar a respeito disso? O tema diversidade, ele está bastante em alta, né? Então, é um tema que se vê que as pessoas, as empresas, elas estão dando muita importância hoje em dia. Porém, também se vê que, apesar da importância, muitos profissionais não estão capacitados para falar sobre esse assunto, né? Então, eu vejo esse movimento ali de contratações, existem muitos projetos, muitas campanhas que as empresas elas fazem, divulgação ali de vagas para pessoas negras, para uma faixa etária ali de 50 anos a mais, e em outras categorias também de diversidade, que eu acho isso muito bacana, porque atrai esse tipo de profissional, né? Traz ali uma maior importância, que estamos olhando para esse profissional, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o nosso trabalho ele tem que ser um pouquinho antes, a gente tem que dar alguns passos para trás. Por quê? Os profissionais que estão dentro da empresa, eles estão preparados para atuar com essa diversidade? Então, antes da gente pensar em uma ação de poder trazer esses profissionais, de trazer essa diversidade para dentro da nossa empresa, a gente precisa entender se os profissionais que estão dentro da empresa, eles estão preparados para receber essa diversidade. Porque é tão importante, porque são pessoas que vão trazer vivências diferentes, com ideias diferentes, é tão grandioso. E isso no alinhamento é discutido, né? Então, num alinhamento de vaga também é muito importante que a gente entenda se existem outros profissionais, né, que entram nessa categoria, de se eles estão preparados, se tem toda ali uma estrutura para receber esse profissional, porque uma vez que você faz uma contratação e que ela não dá certo, realmente a empresa ela já fica um pouco
queimada, Sim. né? Então precisa tomar cuidado, até porque nós estamos trabalhando com pessoas. Então imagine você ser contratado e não conseguir ser recebido. As pessoas elas não estão preparadas, têm um despreparo muito grande. Isso vai causar, né, problema de expectativa naquele profissional. Então precisa de um cuidado muito maior quando se trata de diversidade, que vejo que é um assunto que está muito em alta, porém a gente precisa trabalhar muito antes de fazer essa contratação, entender o nosso cenário para ver se realmente a gente tem espaço para essas pessoas. Puxa, a gente falou de bastante coisa aqui a respeito de soft skill, perfil comportamental, hard skill, cultura organizacional, fit, ed cultural, enfim, diversidade. Mas o nosso tempo já está finalizando, né? Eu queria primeiro agradecer a sua participação, né? de trazer toda essa experiência, seja dentro da NPW, seja também em outras empresas por qual você passou. Convidá-la aqui para próximos episódios, né? E realmente te agradecer aí por compartilhar todo esse conteúdo, né? E dá para notar que você conhece bastante sobre esse tema. Obrigada, Gabi. Fico muito feliz pelo convite. Realmente foi muito rápido. Espero receber novas oportunidades para a gente poder compartilhar um pouquinho mais aí dessa experiência com vocês. Muito obrigada. Legal. Eu quero agradecer também a todo o público, né? E pedir também que, eventualmente, se vocês queiram sugerir outros temas para a gente, sempre relacionados à gestão de pessoas, podem colocar nos comentários. E também convidar todos vocês a assistir outros episódios já gravados e os próximos que a gente vai disponibilizar aí nas próximas semanas. Tá bom? Agradeço a todo mundo e um grande abraço. Até mais!